cá, ganha a dividida. Yuri Alberto. Dominou, Yuri Alberto bateu. Gol! Dominou, Yuri Alberto puxou pra perna esquerda e escorregou. Yuri Alberto limpou, Yuri Alberto. Golaço! Passando pro Yuri Alberto. Consegue dominar. Que fase do Yuri Alberto. Faz o cruzamento na área. Yuri Alberto. Yuri Alberto tropeçou sozinho. Yuri Alberto pode chegar batendo. Golaço! Faz o break, vai no fundo. Aí o pé direito desarmou. É de um protagonista que o time do povo precisa. Aí está. Não fica pelado não, Yuri Alberto. Yuri Alberto. Esses dias o Yuri Alberto perdeu um pênalti contra o Santos. A torcida já começou a querer xingar ele. A internet inteira já abriu o Twitter, o Instagram pra como? Criticar o Yuri Alberto. E o meme já estava pronto antes mesmo da bola cair no chão. Bagre, pipoqueiro, some do Corinthians. Esse cara não pode bater pênalti nunca mais. Só que aí, como se fosse um roteiro mal escrito, o Yuri vai lá e faz o gol logo em seguida. E é nesse momento que tanto eu como vocês percebem. Não dá pra entender Yuri Alberto usando lógica. Ele é o único jogador que consegue agarrar um pênalti que é muito mais fácil de fazer o gol. E fazer o gol mais improvável possível logo em seguida, um gol de canhota, de longe, tipo assim, mano. E é por isso que o Yuri Alberto não é 880 de vez em quando. Ele é 880 sempre, no mesmo jogo. Esse vídeo não é pra defender ele, só que também não é pra xingar. É pra entender como isso acontece. Porque esse filme já passou várias vezes na carreira dele. Só que pra entender o Yuri de hoje, a gente precisa voltar lá atrás. Antes de pênalti perdido, antes de gol decisivo, antes mesmo do próprio Corinthians. Quando ele ainda era só o Yuri, na escola, na base, sem ninguém chamando ele de bagre no Twitter. A infância de Yuri Alberto. Antes dele virar esse personagem caótico chamado Yuri Alberto, ele era só um moleque normal. Ele nasceu em 18 de março de 2001 em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Teve uma infância sem luxo e cresceu com 3 irmãs. O seu pai, Carlos Alberto, trabalhou em até 3 empregos para sustentar a família. Ele estudava, ia pra escola, fazia o básico e jogava bola como qualquer outro garoto. Ele começou no futsal e aos 6 anos de idade e iniciou no futebol de campo na escolinha Soccer, na sua cidade natal, onde atuava inicialmente como volante e meio campista. Exatamente, rapaziada, aos 6 anos de idade o Yuri Alberto era um volante, era um meio campista, ele não era centroavante, não era esse camisa 9. E é muito bizarro você parar pra pensar e tipo, você falar, nossa, o Yuri Alberto, pai, não lembrar dele, né, lá na frente, não lembrar dele fazendo gols, K9, atacante, centroavante. Assim, pelo menos na minha cabeça é muito estranho pensar assim, né, ele como meio campo. Só que ali aos 11 anos ele foi aprovado no Santos, só que ele não pôde seguir de imediato por estar federado em uma equipe de São José dos Campos. Superou rejeições iniciais e teve um desenvolvimento muito bom até a base do Santos, onde se mudou aos 12 anos de idade. Só que ali ele entra numa base que não perdoa, porque no Santos, se você não é craque, você vira figurante. Mas o Yuri não virou figurante, mas também não virou unanimidade. Já começava a mostrar aquilo que vai acompanhá-la a carreira inteira. Gols importantes misturadas com partidas apagadas. Chegada de Yuri Alberto no Santos. Então, em 2013, aos 12 anos de idade, Yuri Alberto chega na base do Santos. Exatamente, rapaziada, 12 anos de idade. Enquanto eu tava jogando bola na rua, chegando atrasado na escola, o Yuri tava indo treinar no clube que revelou Neymar, Pelé e muito mais craques. Só que detalhe importante, ele não era tratado como joia rara. Nada de capa de jornal, nada de novo raio. Era só mais um garoto tentando sobreviver na base do Santos. E sobreviver na base do Santos é tipo jogar no modo hard. Em 2017, ele assina o primeiro contrato como profissional. 3 anos de contrato. Pouco tempo depois, 1 de novembro de 2017, quem puxa o Yuri pro profissional? Elano, sim, aquele Elano. Ídolo do Santos, técnico interino e provavelmente olhando pro Yuri pensando, vamos ver se esse moleque aguenta. 15 dias depois, estreia do Yuri no profissional. Bahia versus Santos, fora de casa, derrota por 3-1. E o Yuri entra no lugar do volante Renato. Sim, ele estreia improvisado no meio da bagunça. Climinha perfeito pra começar a carreira, né não? Mas calma, agora segura essa parte. 7 de março de 2018, o Yuri faz o seu primeiro gol como profissional, com 16 anos, 11 meses e 20 dias. Resultado do jogo? Derrota. Santos 1, Novo Horizontino 2. Ou seja, já nasce o Yuri Alberto raiz. Faz gol, mas o time perde. Mesmo assim, ele entra pra história do clube. Ele virou o 6º jogador mais jovem a marcar um gol pelo Santos. Nada mal pra quem não era aquela promessa, né? Em maio de 2018, estreia na Libertadores. Entra no lugar do Vitor Bueno. O jogo termina 0-0, nada épico, mas era Libertadores. O moleque de São José dos Campos estava ali. Só que em 2018, ele começa a ganhar espaço. Não vira titular absoluto, não vira estrela, mas vira aquele jogador que sempre tá por perto. Aí chega 2019,
2019, Jorge Sampaoli. E com Sampaoli, o Yuri praticamente some. 2 aparições no ano, 2. Em 2020, com Gesualdo Ferreira, ele volta ao time principal. Mas aí vem o problema, contrato, renovação. E o Yuri não aceita, o Santos até tenta, e ele recusa. Em julho de 2020, ele decide sair do clube. Sai com a sensação de que podia ter sido mais. E é exatamente aqui que cresce o Yuri 880. Ou ele explode, ou ele vira mais um atacante promissor que ficou no meio do caminho. E o próximo capítulo é quando ele resolve explodir. Chegada no Internacional. No dia 16 de julho sai a notícia. Yuri Alberto assinou com o Internacional por 5 anos. O climinha ficou ótimo, o climinha maravilhoso. Final de julho pra agosto, eu fui embora. Irmão, entrou em pré-contrato, os caras não mostrou interesse. Quando foi sentar pra reunir também, desaforo. Meu futuro não é aqui. Aí você sente que, tipo, é melhor ir pra outro canto, né? Exato, respirar novos ares. E no dia 3 de agosto, o Inter vai lá e anuncia oficialmente. Yuri Alberto é jogador do Internacional. 5 anos de contrato, agora não tem mais volta. E aqui acontece algo curioso, porque ele não chega como status de estrela. Sem camisa 9 garantida, sem pressão absurda. E adivinha, ele começa a fazer gol. Primeiro gol pelo Inter, 14 de outubro de 2020. Vitória de 5-3 contra o Sport. Fora de casa, na Ilha do Retiro. E do nada o garoto começa a aparecer. Só que detalhe, não é de leve não, viu? O cara começa como? A jogar muita bola no Inter. Agora uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo lembra, 20 de janeiro de 2021. Inter versus São Paulo, no placar 5-1 pro Internacional. Yuri Alberto, 3 gols, hat-trick do homem. E ainda dá uma assistência. Em 16 jogos ele marcou 10 gols. A torcida do Inter olha e pensa, ok, achamos um atacante. 8 de agosto de 2021, Inter versus Flamengo, placar 4-0. E o Yuri, de novo, hat-trick. Segundo hat-trick pelo clube. Com 11 gols na temporada, agora sim ele vira protagonista. Agora sim ele vira manchete. Agora sim o Yuri Alberto vira o 8, né? O lado bom do 880. O atacante decisivo. O cara que resolve o jogo grande. Mas como nada na carreira dele é normal, esse auge dura pouco. Porque dia 30 de janeiro de 2022, o Internacional vende Yuri Alberto pro futebol russo. E a sensação fica clara, ele saiu simplesmente no auge. Saiu valorizado, saiu como artilheiro. Saiu como uma promessa real, mas deixou uma pergunta no ar. Ele vai manter esse nível ou isso foi só o 8 antes do 80? A chegada ao Zenit, 30 de janeiro de 2022. Yuri Alberto assina com o Zenit, contrato de 5 anos. Valor, 25 milhões de euros. 125 milhões de reais. Deixa eu traduzir isso aqui pra vocês, o Inter fez negócio. Um bom negócio. E o Yuri, a vida muda. Do Beira-Rio pra Rússia. Neve, frio, idioma que ninguém entende. E um campeonato completamente diferente. Ele estreia no dia 3 de fevereiro. Vitória de 1-0 contra o Midtjylland. Nada de estreia com gol, nada de show, mas estreia sólida. Poucos dias depois, 28 de fevereiro, primeiro gol pelo Zenit. Vitória de 3-2 contra o Rubin Kazan. E foi no campeonato russo, ou seja, começou bem, se adaptando, mostrando o serviço. E aí vem o detalhe curioso, porque dia 30 de abril de 2022, o Zenit é campeão da Premier League russa, com 3 rodadas de antecedência. E o Yuri Alberto é campeão europeu. No papel tá tudo perfeito, tá uma maravilha pra carreira dele. Dinheiro, título, status, só que aí o futebol às vezes não liga pra planejamento. Porque em 2022 a Rússia invade a Ucrânia. E o mundo do futebol vira de cabeça pra baixo. Jogadores estrangeiros começam a sair, contrato deixa de ser prioridade. Segurança vira prioridade. E no dia 29 de julho, Yuri Alberto se despede do Zenit. Fica menos de 6 meses no clube. Sai campeão e sai também sem fracassar. Mas sai sem se firmar, só que aqui acontece algo raro. Ele não cai de rendimento, só que do nada ele some do radar europeu. Só que ele volta pro Brasil com dinheiro no bolso, com título no currículo, mas com uma pergunta gigante na cabeça. Esse Yuri Alberto é o mesmo do Inter? Ou o futebol europeu foi só um capítulo estranho? E é exatamente aí que começa o capítulo mais polêmico da carreira dele. A chegada caótica no Corinthians. 29 de julho de 2022, e Yuri Alberto volta pro Brasil. Mas não volta pra qualquer lugar, volta pro Corinthians. Empréstimo confirmado pelo Zenit. E a troca, o goleiro Ivan e Gustavo Mantuan indo pra Rússia. O torcedor olha e pensa, ok, foi ousado. 2 jogadores e o Mantuan começou a jogar bem pelo um jogador só. Vamos ver o que isso aí vai dar. No mesmo dia, anúncio oficial. E poucos dias depois, treino aberto. Neoquímica Arena lotada. O cara nem estreou e já tinha muitas cobranças. No dia 20 de julho, estreia oficial. Vitória por 3-1 contra o Curitiba. Boa estreia, só que ainda era só o começo. Cara, só tenho a agradecer a Deus. Meu primeiro jogo, uma grande vitória, entrega de todo gol. Aí a Libertadores acaba, o Roger Guedes assume a camisa 10 e o Yuri Alberto, que tinha chegado com a camisa 7, assume a camisa 9, que antes era do Roger Guedes. A camisa mais pesada do clube, que já foi de Ronaldo Fenômeno. E agora o Yuri Alberto não é mais promessa, agora ele é obrigação. 17 de agosto de 2022, aliás, perto do meu aniversário. Copa do Brasil, Corinthians contra Atlético Goianiense. O Corinthians perde o primeiro jogo de 2-0 e o jogo da volta simplesmente 4-1 pro Corinthians. E o Yuri, hat-trick. Ele que vinha de 7 jogos sem marcar nenhum gol pelo Corinthians, do nada foi
foi lá num jogo decisivo e marcou 3 gols pelo clube. Foi o seu primeiro, segundo e terceiro gol. A torcida enlouquece, nasce o Yuri 8 do 880. O decisivo, o matador. O começo do 880... Mas calma, porque com o Yuri nada dura por muito tempo. Ele faz gol em clássico contra o São Paulo, aliás um golaço, marca de novo contra o Atlético Goianiense, e ao mesmo tempo ele perde gols fáceis, some alguns jogos, e aí começa o debate. Ele resolve, mas irrita. Em janeiro de 2023, o Corinthians decide apostar, compra 50% dos direitos de Yuri Alberto, contrata até 2027. Sai Robert Renan, sai do Queiroz, agora é definitivo e não é mais empréstimo. Ou dá certo ou a bronca é gigantesca. Começa 2023, gol e assistência logo no primeiro jogo. Aí até parecia que iria engrenar, mas infelizmente não engrena. Era muito ruim, era muito ruim. Chegava em casa, me trancava no quarto. Pô, por quê? Porque não, no próximo tal partida vai ser diferente. Aí jogava essa tal partida, não era, não mudava, não passava. Era agoniante. 8 jogos sem marcar, 8. O jejum maior de quando ele chegou no clube. A torcida já começa a perder a paciência com ele, até que, clássico contra o Santos, na Vila. Gol do Yuri, jejum acaba, o clima muda. 2024 começa, 100 gols pelo Corinthians. Gol em derby, sai machucado, fratura na costela. Mesmo assim, os números só sobem. Passa Ronaldo Fenômeno, passa Jadson, sobe rank na arena. Marca 2 gols contra Atlético Goianiense, cirurgia na vesícula. Volta antes do esperado, porque esse cara aí parece o Deadpool, regenera rapidão, não sei o que acontece com ele. E ele segue fazendo gols. Final de 2024, artilheiro do Brasil. 31 gols na temporada. Artilheiro do Brasileirão, bola de prata, troféu Roberto Dinamite. Aqui não é discussão, é um dos prime do Yuri, é o 8 do 880 sem dúvidas. Em 2025 ele completa 150 jogos pelo clube, 100 gols na carreira. Gol importantíssimo do título paulista contra o Palmeiras. Aliás, o único gol da final, porque o primeiro jogo foi 1-0 no Allianz com o gol dele, e no jogo de volta ficou 0-0. Inclusive o Veiga errou pênalti, foi aquela bagunça lá no Paulistão. No Paulistão ele foi o melhor jogador, o craque da galera, seleção do campeonato. Depois ele faz um hat-trick contra o Inter. Ele vira o artilheiro do século 21 do Corinthians. Passa Romero, passa Tevez, passa todo mundo e renova até 2030. Aí ele sofre uma lesão na hérnia, volta antes do esperado, até que finalmente ele completa 200 jogos pelo Timão. E em dezembro de 2025 vem a Copa do Brasil. Ele fez um gol na terceira fase contra o Novo Horizontino. Depois ele passou a Copa do Brasil inteira sem fazer um único gol até chegar na final. Mas antes dessa final teve a semifinal contra o Cruzeiro. Primeiro jogo na casa do Cruzeiro, 1-0 pro Corinthians, gol de Memphis Depay. Jogo da volta, né, o Neoquímica Arena lotada, 2-1 Cruzeiro, e o jogo vai pros pênaltis. Primeiro pênalti do Corinthians, Yuri Alberto pega a bola e errou. Yuri Alberto erra o seu pênalti, mas a sorte dele é que o Gabigol também errou e o Corinthians consegue a classificação. Afinal, o primeiro jogo não vou nem comentar porque foi uma verdadeira bosta. Que jogo ridículo do Corinthians e Vasco, 0-0 na Neoquímica Arena. O Corinthians chega desacreditado pra aquela final no Maracanã, lotado, torcida do Vasco fazendo uma festa muito foda. Vai lá, pum, gol do Yuri Alberto, quando ninguém mais esperava. Praticamente no lance seguinte, Yuri Alberto na cara do gol, puf, isola aquela bola. Mas a final terminou 2-1 pro Corinthians e Yuri Alberto ganha mais um título pelo Timão. E dessa vez um título muito importante, Copa do Brasil. E é por isso que eu falo que o Yuri Alberto é o jogador mais 880 da história. Em 2023 tava numa fase absurda, caindo sozinho aí contra o Palmeiras. Ele mesmo falou que teve que passar por psicólogo, não tava dando, a fase tava péssima. Aí chega 2024, o cara vira artilheiro do Brasil, artilheiro do Brasileirão, ganha bola de prata, ganha os caramba tudo aí. Tipo assim, não dá pra entender o Yuri Alberto. Teve também o pênalti recente contra o Flamengo, que ele fez a cavadinha, errou aquele gol, só que depois foi lá, se redimiu, fez o gol. Aí depois veio esse pênalti contra o Santos que eu falei no começo do vídeo. Ele foi lá, errou o pênalti, depois fez o mais difícil, de canhota, de perna ruim, né? Porque o Yuri Alberto é ambidestro, ruim caso do... Tô brincando, o Yuri Alberto é muito bom, velho. Eu gosto muito dele, cê é louco. Porque poucos jogadores na história do Corinthians foi tão 880 igual ele. E ao mesmo tempo tão decisivo. Mas agora vem a pergunta. Depois de tudo isso, depois de Santos, Internacional, Rússia, Corinthians, Yuri Alberto é craque ou é bagre? Porque se você pegar só os erros, pênaltis perdidos, gols inacreditáveis perdidos, jogos sumidos, você vai pegar e falar, mano, não dá pra jogar com o Yuri Alberto, pelo amor de Deus, sai do meu clube. Mas se você pegar só os números, gols em finais, gols de títulos, artilheiro do Brasileirão, artilheiro do Brasil, artilheiro do século do Corinthians, artilheiro da Neoquímica Arena, você vai falar, como assim? Cê é louco, eu quero esse cara no meu time, esse cara é craque. Pelo amor de Deus, fica com o Yuri Alberto, renova, tenta manter ele aí pra sempre. O Yuri Alberto não é um jogador de nota 7, ele é um jogador de nota 10 ou nota 2. Ele não passa despercebido. Ou ele te salva ou ele te irrita, literalmente. O Yuri nunca se escondeu. Mesmo errando, mesmo sendo zoado, mesmo sendo criticado, ele continuou aparecendo. E no futebol, quem aparece em decisão entra pra história. Talvez ele nunca
nunca seja unanimidade, talvez ele nunca seja o atacante mais bonito de se ver. Mas uma coisa é inegável, na hora que o Corinthians precisou, ele estava lá. Então se você me perguntar hoje, ai Gomes, o Yuri Alberto é bagre? Eu vou te responder, não. Ele é 8 ou 80. Mas agora eu quero saber de vocês, rapaziada. E aí, ele é craque ou é bagre? Comente aqui embaixo porque essa discussão nunca vai acabar. Vamos ver qual que vai ser os próximos capítulos de Yuri Alberto pelo Corinthians e eu espero que seja muito bom. Mais gols, artilheiro, títulos e aí vai. Mas eu vou estar encerrando esse vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o likezão, se inscrever no canal. Se vocês querem mais histórias aí de jogadores específicos, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos. Se eu não me engano, esse aqui é o primeiro vídeo de um jogador específico. Mas se vocês gostarem, eu vou estar trazendo mais aí pro canal. Mas é isso aí, eu vou nessa. Valeu por assistir até agora. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus e não se esqueça de beber água, hein? Fui!